E aí, galerinha? Tudo belezinha? Tudo certinho? É isso aí. Mais uma revisão Força Azul do Estou Preparado. Porque aqui, meu amigo, você realmente está preparado para fazer a tua prova e gabaritar. Bora lá. Primeira questão. Meus amigos, com toda certeza, mas com toda certeza, vai cair uma questão de quê? De inquérito policial. Né? É impossível você fazer prova de segurança pública sem ter questões de inquérito policial. Tá certo? Então, se liga, porque vai cair inquérito policial na tua prova. Se vai cair, você vai acertar. Beleza? Então, vamos lá. Então, primeira questão diz o seguinte, sobre os prazos, né? Se liga no prazo. Você tem que saber qual é o prazo do cara preso e qual é o prazo do cara solto. Tem que saber o prazo do cara preso e o prazo do cara solto. O prazo do cara preso vai ser, obviamente, menos solto, perdão. O prazo do cara preso, obviamente, vai ser menos do que o prazo do cara solto. Entenderam aí? Então, para a regra geral, que é na Justiça Estadual, o prazo é de 10 dias e o solto vai ser de 30 dias. Só que aqui pode ser renovável. Então, aqui pode haver uma renovação. E aqui, não pode ter renovação. Então, esse é o bizu que você já tem logo de cara a saber. Então, vamos lá. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nesta hipótese a partir do dia da prisão. Certíssimo. Então, conta-se o prazo a partir do dia que o cara é preso. Então, para o direito penal, conta-se o prazo a partir do dia que o cara é preso. Processo penal não, é diferente. Mas direito penal a gente segue o artigo 10 do Código Penal. Conta-se o prazo a partir do dia que os caras foi preso, claro, pô. Processo penal é no outro dia. O cara vai esperar mais um dia, seria mais um dia preso. Não, fui preso hoje, já começa a contar o prazo de 10 dias, tá certo? Então, para direito penal, começa-se a contar o prazo no dia da prisão. Para processo penal, não, é diferente. Então, letra A, logo de cara, correta, né? Prisão em flagrante delito. Prisão preventiva, ordem judicial. É prisão 10 dias. B. Os prazos de término do inquérito policial são disciplinados unicamente pelo Código de Processo Penal. Não, pelo Código Penal. A gente já falou isso. Então, pelo Código Penal e pelo Código de Processo Penal. Pelo Código Penal vai ser disciplinado o quê? O tempo. Tranquilo? Muito bem. Então, o erro aqui, são disciplinados unicamente pelo Código de Processo Penal. Está errado. Os prazos, apesar que o inquérito policial está no Código de Processo Penal, esses prazos, o que se refere a inquérito policial, não são apenas do Código de Processo Penal. Exemplo, prazo de prisão para o prazo do inquérito policial para efeitos de prisão não é disciplinado pelo Código de Processo, e sim pelo Código Penal. Bora lá. C. Os prazos comuns do inquérito policial devem findar rigorosamente em 15 dias úteis. Não. Os prazos devem findar? Não. Ou em 10 ou em 30 dias. E é corrido, né? Não é dias úteis. O inquérito deverá terminar no prazo de 90 dias, quando o indiciado estiver... Não, esse prazo é para quem? Para drogas. Para drogas é 90 quando o cara estiver preso. Então, esse prazo é de 90 dias para a lei de drogas. Letra E. Os prazos do inquérito policial contar-se-ão em dias úteis, já disse. São dias corridos, tá certo? Então, primeiro, letra A. Segunda questão, também sobre inquérito. A gente tem que
fixar inquérito, porque inquérito vai cair na tua prova. Letra A. A presidência da investigação da natureza criminal é privativa da polícia judiciária. Na verdade, é privativa do delegado. Tá certo? Então, a presidência da investigação da natureza criminal, não é? É do delegado. Tá certo? A lei 12.000, acho que é 12.850, é 12.830, a lei que se refere à presidência do inquérito. Então, o inquérito é presidido pelo delegado. Letra B. É permitido ao Ministério Público conduzir o inquérito policial como autoridade máxima. Jamais, acabei de falar. A presidência do inquérito é do delegado. Do delegado. Ou vai ler na lei 12.830 ou 12.850, tá certo? Que fala da questão do inquérito, quem vai presidir na questão do indiciamento, tá? Letra C. A autoridade policial pode contrariar a moralidade ou a ordem pública na reprodução simulada de fatos concernentes a crimes contra a dignidade sexual. Jamais, né? Inclusive, ele nem pode, não é, fazer a reprodução de qualquer fato quando contrariar a moralidade ou a ordem pública. Quando se contrariar a moralidade e a ordem pública, ele não pode fazer a simulação dos fatos. Independente se for crime contra a dignidade sexual ou não. Letra D. A competência de apuração das infrações penais e da sua autoria não excluirá de outras autoridades administrativas que não a Polícia Judiciária, a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Pessoal, vejam, a apuração de infração não pertence apenas à Polícia Judiciária. A apuração, ela pertence a outras, como o Ministério Público. O Ministério Público pode apurar a infração. A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, pode apurar a infração. Então, essa apuração da infração não é somente da Polícia Judiciária, tá certo? Também cabe aos outros. O inquérito policial, ela é, respectivamente, do delegado de polícia. Ele tem a autoridade para fazer, tá certo? Letra D, não é? Está correta porque não cabe apenas à Polícia Judiciária, outros órgãos podem fazer a investigação. Exemplo, Ministério Público, Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Letra E. Do despacho que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o Tribunal Regional Federal. Jamais. Caberá o recurso para o chefe de polícia. Eu solicitei a abertura de inquérito policial. Foi negada. O que eu vou fazer? O recurso deve ir para o chefe de polícia e não para juiz, seja juiz estadual, seja juiz federal, não importa. Seja Tribunal de Justiça, TRF, não importa. A competência vai para o chefe de polícia. Beleza? Então, segundo, questão correta, letra D. Terceira questão, ação penal. Não é? Então, sempre lembrando que é outra questão que cai muito. E quando se refere à ação penal, algumas coisas eu tenho que saber. Que coisas são essas que eu tenho a obrigação de saber? Primeira delas, que essa ação penal, ela divide-se em duas, não é isso? Então, a ação penal ela pode ser pública ou a ação penal ela pode ser privada. Vou colocar aqui. Pública. Pública. Na ação penal pública, o que eu tenho? Você tem que ela pode ser incondicionada ou ela pode ser condicionada. E quem é o titular dela?
o Ministério Público. Qual é a diferença da condicionada para incondicionada? Com incondicionada, o Ministério Público pode entrar com ação penal logo quando tem o conhecimento da infração, sem interferência de ninguém. Já condicionada, o Ministério Público, apesar de ser titular da ação penal, ele não pode impetrar a ação penal porque depende de quê? De uma condição de admissibilidade, condição de procedibilidade, que é o quê? A representação da vítima e o requerimento do ministro da Justiça. Beleza? Tranquilo? E a privada? E a privada? E a privada? A privada. Quem é o titular? Na privada, o titular é o particular, a vítima. E ela pode ser ação privada exclusiva, pode ser personalíssima e subsidiária da pública. Pronto. Tem que saber isso, tá certo? Então, sabendo isso, já te dá, não é, margem de conhecimento para você fazer as questões sobre ação penal. Então, vamos lá. O direito de ação penal é direito público subjetivo, ou seja, qualquer pessoa tem esse direito de se pedir ao Estado juiz aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto. Sobre a ação penal, assinala a alternativa correta. Letra A. A representação é retratável até o recebimento da denúncia pelo juiz. Não, até o oferecimento e não até o recebimento. Então, a primeira questão está, não é? A letra A está errada. É até o oferecimento. Então, não e não ao recebimento da denúncia. Lembrar sempre que cabe ainda a retratação da retratação, desde que esteja nesse prazo de até o oferecimento. Tá certo? Por quê? Se ele já recebeu a denúncia, não cabe mais a retratação aí. O que caberia aí era o perdão. Né? Então, se já ofereceu a denúncia, eu não posso mais me retratar. Eu tenho agora que perdoar e não mais haver a retratação ou até a renúncia. Né? Então, depois de oferecimento, eu não posso mais me retratar. Eu posso perdoar ou eu posso renunciar à ação. Por quê? Porque a ação penal privada, ela é disponível e não indisponível. Indisponível é a ação penal pública. A ação penal privada, ela é disponível. Letra B. A ação penal nas contravenções só será iniciada com auto de prisão em flagrante. Também está errado aí, né? Então, não é apenas com auto de prisão em flagrante delito. Ao ofendido, a quem tem a qualidade para representar, caberá intentar ação penal, ação pública subsidiária. Não. Calma. Ao ofendido, a quem tem a qualidade de representar, caberá intentar ação penal pública, ação penal privada, subsidiária da pública, e não ação pública subsidiária da pública. Ação penal privada, subsidiária da pública. Isso quer dizer o quê? Se o Ministério Público, no prazo que é determinado, não entrar com ação penal, você, vítima, ou seu representante legal poderá entrar com ação penal privada subsidiária da pública.
Letra D. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público aos casos em que caiba ação pública, fornecendo por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo, lugar e os elementos da convicção. Certíssimo, a chamada notícia crimes, né? Então, essa notícia crimes, que pode ser cognitiva, não é? Ou não, a notícia crimes pode ser levada tanto de cognição imediata ou de cognição imediata. Então, veja, notícia crimes, notícia do crime, cognição imediata. É aquela que chega ao delegado, que chega ao Ministério Público. Chega como? Através de uma pessoa que chegou lá e disse, ó, estou mostrando para você, estou trazendo provas que houve o crime. Cognição imediata. Ou então, quando o delegado, não é, vai fazer diligências ou sabe por jornais e observa o fato criminoso. A cognição imediata não, é através do boletim de ocorrência da vítima. A vítima vai lá e faz o boletim de ocorrência. Aqui não é a vítima, aqui é qualquer pessoa. Então a cognição é imediata. Então, tanto essas provas da notícia crimes pode chegar ao delegado como ao Ministério Público sem problema nenhum. Então, letra D, correta. Letra E. As fundações, associações, sociedades legalmente constituídas não poderão exercer ação penal. Claro que sim. Com os seus representantes. Com os seus representantes, claro que pode. Então, essa questão correta, letra D. Quarta questão. De acordo com o Código de Processo Penal. Pessoal, veja só, eu coloquei essa questão por conta dos acontecimentos, não é? Sem envolver política aqui na questão, sem envolver partido, mas está sendo aí, não é? Amplamente divulgado essa questão do ministro da Justiça e ex-juiz federal Sérgio Moro. Então veja, o Código de Processo Penal, ele determina que o juiz, ele pode se tornar suspeito na ação. São os casos chamados de suspeição. Não é? Então, tanto o promotor de justiça como o juiz, a questão fala em juiz, mas isso se cabe tanto para o promotor como para o juiz, tá certo? Então, ele pode se declarar suspeito, tá certo? E quais são os casos de suspeição? O Código de Processo Penal vai falar. Um exemplo, se ele é amigo íntimo ou inimigo íntimo de uma pessoa, ele vai se declarar suspeito. Por que o Código diz isso? Pelo seguinte, porque o juiz e o promotor, eles têm que ser imparciais. Então, o princípio que vigora no processo penal é o princípio da imparcialidade e não da parcialidade. Porque se o juiz for parcial, eu só vou ter um lado, ou o lado da defesa, ou o lado da acusação. Tá certo? Então, ele pode, no momento que ele for suspeito, que for declarada a suspeição, esse processo poderá ser anulado. Não é nulo, é anulado. Tá certo? Vamos lá. De acordo com o Código de Processo Penal, o juiz dá-se-á por suspeito. Se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Se, letra A, ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondente a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Letra A, certíssimo, né? Então, cortar. Eita, fudeu agora.
Então, pessoal, resposta letra A. Por quê? Como eu disse para vocês, o juiz pode ter a suspeição, mas também ele pode ter o impedimento, tá? Então, tudo isso aqui está no artigo 252. O artigo 252 trata dos casos de impedimento e suspeição. Isso quer dizer o seguinte, não tem como. Você vai ter que decorar quais são os casos de impedimento e quais são os casos de suspeição. Só lembrando que impedimento gera o processo, gera nulidade. Na suspeição, o processo gera anulabilidade, ou seja, na suspeição ele pode ser anulado. No impedimento, ele será nulo. Tá certo? Então, letra A é um caso de suspeição. Quando o cônjuge ascendente, ou seja, pais descendentes, estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Então, letra A, correta, caso de suspeição. Letra B, tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo afim, em linha reta ou coletar até o terceiro grau, se liga nisso, porque na prova vem colocando ou segundo grau ou quarto grau, tá? Como defensor, advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Não é caso de suspeição, e sim de impedimento. C. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Também não é caso de suspeição, e sim de impedimento. Letra D. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão, mais um caso de impedimento. E letra E. Ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, mais uma vez, até o terceiro grau, inclusive for parte diretamente interessado no feito, caso de impedimento. Lembrando, artigo 252, decorar os casos de impedimento e os casos de suspeição que pode cair na prova. Um exemplo, estou falando aqui do caso do juiz Sérgio Moro, que é um caso de suspeição. Então, o tribunal, o STF, vai verificar se cabe. Veja, o processo não vai ser nulo, vai ser anulável. Então, pode ser anulado ou não. Por isso que é anulável. Se o STF entender que a suspeição dele interferiu diretamente no processo, anulado todo o processo. Não quer dizer que Lula seja inocente. Não é isso que eu estou dizendo. É que o processo pode ser anulado. Se o STF entender que a suspeição dele não interferiu no processo, o processo está lá todinho, sem ser anulado, todinho correto. Beleza? Última questão. Prisão em flagrante também. Questão que sempre cai em concurso público. Quanto à prisão em flagrante, é correto, de acordo com o Código de Processo Penal. Afirmar, letra A, é possível a prisão em flagrante daquele que é perseguido pela autoridade independente de presunção acerca da autoria da infração. Ou erro aqui. Não cabe prisão para averiguação, pessoal. A prisão tem que ser em flagrante. Quando eu digo em flagrante, o cara deve estar prestes a cometer o crime, está cometendo ou acabou de cometer. Então, a prisão para averiguação, ela é proibida pelo nosso ordenamento jurídico. Artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Letra B. Qualquer do povo, as autoridades policiais e seus agentes poderão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Qual o erro aí? O poderão. Veja, para qualquer do povo é uma faculdade, então ele poderá. Questão muito boa. Para as autoridades policiais e os agentes, ele deverá. Veja uma palavrinha, né? Que pode ferrar você na prova. Então, não é poderá, deverá. Qualquer do povo poderá, faculdade. Policiais deverá, obrigatoriedade. Por isso que a letra B está incorreta. Letra C. A falta de testemunhas da infração impede o auto de prisão em flagrante. Não, não impede. Já a decisão do STF, do STJ sobre isso. Então, pode ser colocado como testemunhas os próprios policiais
que autuarem em flagrante, eles podem atuar como testemunha. Então, não impede o auto de prisão em flagrante. Letra D. Da prisão de qualquer pessoa e o local de se encontro serão comunicados em um prazo de 48 horas, não. O prazo deve ser de imediato. Artigo 5º, inciso 62 da Constituição. Não é? Havendo a prisão, a comunicação ela deverá ser imediata ao juiz, ou à família, ou à pessoa do preso interessado, a pessoa interessada do preso. E no Código de Processo Penal, acrescenta ainda o Ministério Público. Mas veja, deve ser de imediato, não tem prazo. Alguns falam em 24 horas, não. 24 horas, na verdade, é quando o auto de prisão em flagrante deve ser endereçado ao juiz. A questão da comunicação, ela é imediata, não tem prazo. Tá certo? O prazo que se fala é do encaminhamento do auto de prisão em flagrante para o juiz. Letra E. Qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Aí tá certo. Veja aí. Qualquer do povo poderá prender qualquer pessoa em flagrante delito. Poderá, porque é uma faculdade, pessoal. Beleza? Então, letra E, quinta letra E, a correta, a questão correta. Beleza? Mais uma revisão, não é? Do nosso Estou Preparado de Processo Penal. Pessoal, mais uma vez, eu estou chegando em Petrolina, Força Azul. Eu estarei aí no próximo final de semana. Até mais!